Salve galera, tamo no ar, tamo juntos aqui nessa segunda-feira, começando a semana com gosto amargo, com ar de preocupação, e é natural, é absolutamente justificável que os tricolores estejam muito preocupados nesse momento da temporada, há pouco mais de um mês pro início do Super Mundial da FIFA. É com esse time aí que o Fluminense vai? É jogando esse futebol que o Fluminense vai estrear contra o Borussia Dortmund, dia 17 de junho? Sério, gente? Sério. É com esse time aí que perdeu para o San José, para esse time que foi derrotado por um Atlético que veio caindo aos pedaços, que teve dificuldade extrema contra o Sport Recife, para fazer gol no último instante do jogo e ganhar no Maracanã. Esse Sport aí que é o lanterna da competição, vai ser esse Fluminense no Super Mundial? E qual é o problema? É treinador ou é elenco? Ah, Ilão, o time é muito fraco. Será que é isso? Será que é só isso? Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC, você que ainda não é inscrito, estamos a caminho dos 70 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês, que puderem inclusive deixar o like, que é importantíssimo, tanto o like quanto a inscrição, só clicar no botão aí embaixo, os dois botõezinhos, é de graça e me ajuda demais. Gente, um jogo em que o Fluminense de novo não jogou nada, né, não jogou bem, teve algum mérito, você pode chamar assim, defensivo para segurar o Atlético Mineiro ou para evitar que o Atlético produzisse muito no jogo. Muita gente viu dessa forma. Acho que o time estava relativamente mais organizado, sim, no seu setor defensivo, com a volta do Thiago Silva, mas muito discreto, sabe? Eu, sinceramente, acredito muito mais a inoperância do Atlético Mineiro, o fato do Fluminense ter sido pouco ameaçado durante boa parte do jogo, mas a inoperância de um Galo que vem mal nos campeonatos, não só no brasileiro, mas também mal na Sul-Americana, muito mais a isso do que propriamente a uma solidez do Fluminense. O Galo, quando resolveu jogar, quando nos últimos 15 minutos botou intensidade, botou mais vontade, botou mais organização, botou a bola no chão e foi para cima do Fluminense, foi uma água. O Fluminense levou 3 gols do Galo em menos de 15 minutos. Isso não está sendo dito. Aí com os acréscimos em 17, 18 minutos. Levou 3 gols do Galo. O jogo foi 3-2, gente. Estava 1-0 o Fluminense até 31, 32 ali do segundo tempo. Então, eu acho isso muito preocupante. Essa foi a defesa sólida do Fluminense ontem. E contra um Galo que não estava jogando durante os 90 minutos. Os caras estavam gritando, cantando, time sem vergonha. Você não via o Galo de fato ameaçar. Não é que o Fluminense estava bloqueando as ações ofensivas, estava cortando os cruzamentos, ganhando as divididas na hora que o jogador do Galo ia finalizar. Nada disso. Não é que o Fluminense estava bloqueando a penetração dos jogadores do Galo. O Galo estava simplesmente um time inoperante em campo, apático, pouquíssimo criativo, com pouca intensidade, salvo ali no começo do jogo, quando eles tiveram um pouco mais de atividade, né, mais intensos, e também nessa parte final. E aí bastou essa parte final um pouco mais forte do Galo, uma atuação melhor, para o Fluminense sucumbir e, repito, levar 3 gols em coisa de 15 minutos. E aí ontem eu fiz a live depois do jogo, e aí fica aquele pessoal, Ilan, mas o time é muito ruim, o Fluminense não tem jogadores, o time é muito fraco. É mesmo? Esse elenco do Fluminense é tão fraco assim, onde se gastou só em reforços, coisa de 10 reforços agora do início da temporada, em torno de 150 milhões de reais. O elenco é tão ruim assim? O Canóbio da seleção uruguaia é tão ruim assim? Eu acho ruim, tá? Mas eu já não tenho certeza se ele está sendo mal explorado, se ele não está bem potencializado, se ele está jogando na posição certa, ou se ele é tão ruim assim. Não é possível que ele seja tão ruim assim. Disposto ele é. Correr, ele corre muito. Tal do caráter, ele tem bastante. Ele não se esconde. Agora, não consegue produzir. Ah, fez um gol ontem. Gente, o gol que o Canóbio fez. Eles acham que foi mais de mérito dele
ou demérito de quem entregou a bola para ele e do goleiro que aceitou? Sinceramente. Né? Não tirando o mérito dele, porque ele pelo menos chutou, tentou e conseguiu fazer o gol. Mas tirando o gol, o que fez o Canóbio no jogo? Pois é. Mas eu estou fazendo um advogado do diabo aqui. O Canóbio é tão ruim assim. O Hércules, que foi comprado por 30 milhões ao Fortaleza, foi destaque no ano passado, é tão ruim assim? Ou não estão conseguindo extrair dele o que ele pode? Nem Renato e nem Mano antes. Quem mais? O Bernal é tão horroroso assim, super promessa lá também do futebol uruguaio. O Lescano, que não joga. O Lavega, que não joga. Lescano, seleção paraguaia. Lavega, seleção uruguaia. É todo mundo essa draga. É tudo perna de pau. Alguma coisa não está batendo aí. Ah, mas o Everaldo... Gente, o Everaldo é tão ruim assim como muitos de vocês acham? Eu não acho, não. Eu não acho. Já vi o Everaldo fazer bons jogos pelo Fluminense, inclusive. Quantas bolas chegaram para o Everaldo ontem? Ele perdeu um gol. De fato, perdeu um gol no primeiro tempo, uma assistência do Samuel Xavier. Qual o outro lance em que o Everaldo foi mal no jogo? Algum? Mas nenhum. Nenhum. A bola não chega nele. Como em muitos jogos também não estava chegando no Cano na temporada passada e nessa temporada. Então o centroavante precisa que a bola chegue nele. O centroavante não pode ir lá buscar na defesa. Quem faz isso é o Cano, né? E a gente está cansado de criticar. Fábio é ruim, Thiago Silva é ruim, Arias é ruim, Keno é ruim. É? Não acho. Keno não é ruim. Keno foi um ótimo jogador, inclusive durante a carreira dele. Está na fase final da carreira, né? Já não é grande coisa, é verdade, mas é uma porcaria. O elenco é tão ruim, os zagueiros são tão ruins assim. Ah, o Samuel Xavier não foi o campeão da Libertadores? O Fuentes não veio também como destaque? Então, gente, tudo isso para dizer o seguinte: o elenco do Fluminense não é uma porcaria. Não é para jogar só isso que está jogando. Não é. Não é. Então o problema é o treinador? Também. Para mim, o principal responsável, além do presidente, que contrata jogadores, reforços ruins ou bons, geralmente ruins, além de contratar treinador, talvez ter feito uma escolha mais uma vez preguiçosa, em vez de pensar em algo fora da caixa, numa alternativa, um treinador estrangeiro, por exemplo, né, contratou o Renato Gaúcho, mais confortável, né, carismático, é escudo, protege o presidente, pelo menos ele achou isso. Então, além do presidente ser o responsável, óbvio, o primeiro responsável, para mim, o trabalho de um time de futebol tem um principal responsável, que é o treinador, que não por acaso é um dos maiores salários num time de futebol, quando não é o maior. Eu arrisco dizer que hoje o maior salário do Fluminense é o do Renato Gaúcho. Tá? Não fiz uma pesquisa antes de entrar no ar, mas ele ganha mais do que o Thiago Silva, ele ganha mais do que o Arias. Então o Renato hoje tem o maior salário do Fluminense. Em torno de 1.700.000 por mês. O contrato que eu apurei era de 15 milhões de reais do Renato, só que por um contrato de 9 meses. Faz a conta aí. Então, meus amigos, quem é o responsável? Sou eu? É você? É a tia do bar? Da limpeza? Não, não é. Não é. É o Vitor Eudes? Também não é. O Guga? Quem é o responsável? Quem é o maior responsável? Quem é o cara que tem que encaixar essas peças, que tem que fazer a roda rodar, que tem que traçar estratégia, que tem que fazer um planejamento para que esse time funcione? É o Renato Gaúcho. É só ele o responsável? Não, claro que não. O elenco não é ótimo, eu concordo, não é nem muito bom, mas eu acho o elenco do Fluminense um bom elenco para padrão brasileiro, para consumo interno. Alguém antes dos campeonatos começarem achou que o elenco que tinha sido montado, as contratações, eram tão ruins assim? Não, ninguém achou, né? Não dá para a gente agora também querer mudar de opinião convenientemente, confortavelmente, engenheiro de obra pronta. Não. Não está dando certo, mas os jogadores não são esse horror, não. Então, alguma coisa está faltando aí, nessa engrenagem. E o que me preocupa, principalmente, foi o que eu ouvi ontem na entrevista coletiva do Renato Gaúcho. Pelo menos 3 pontos me preocupam muito. Primeiro, ele dizer que o Fluminense merecia ganhar o jogo. A gente já está entrando num terreno de realidade paralela. Isso é perigosíssimo. Isso acontecia com o Roger Machado do Fluminense, com o Diniz muitas vezes, com o Mano um pouco menos. O Mano é mais realista nesse aspecto. O cara começa a entrar, né, o Marcão também às vezes, esse negócio de realidade paralela, dele trazer para a entrevista coletiva um jogo que só ele viu, aí começa a me preocupar. Porque se o Renato acha que o Fluminense fez um bom jogo, a ponto de merecia ganhar,
estamos lascados. Porque se aquilo foi bom, e se o que jogou contra o Atlético era merecedor de ganhar o jogo, então o Renato vai achar que tá bom jogar isso aí para a próxima partida. Não tá bom. Não tá bom. Aliás, tá muito ruim. E não, o Fluminense não merecia ganhar o jogo. O Fluminense quase conseguiu empatar o jogo. E não seria um absurdo ele empatar o jogo, né, se não tivesse acontecido o que aconteceu nos últimos 15 minutos. Porque com o que aconteceu nos últimos 15 minutos, quem mereceu ganhar sim, de verdade, de fato e de direito, foi o Atlético. Então o resultado foi absolutamente perfeito e justo. Lembrando que o Fluminense fez 2 gols, né, muito ao acaso, sem construir nada. O gol do Canóbio, uma bola de presente, o gol do Serra, até um bonito gol, uma boa enfiada do Martinelli, mas também uma bola que ele disputou ali já quase na linha da área. Também uma bola que ele, né, conseguiu achar. O Fluminense achou 2 gols. Então o resultado foi absolutamente justo e eu diria até correto para o que foi a partida. Então, primeiro ponto, se preocupar. Renato acha que foi bom e que o Fluminense merecia ganhar. Segundo ponto, Renato começou a reclamar já sutilmente, e não é a primeira vez, do elenco. Quando perguntam para ele sobre o elenco, ele fala, olha, não vou nem falar porque isso aí foi o que eu encontrei. Esse é o elenco que tinha aqui. Não fui eu que montei. Então já está tirando dele da reta mais uma vez, dizendo, ó, e de uma certa forma, colocando aí os jogadores na berlinda. Não é a primeira vez que ele faz isso. Precisa contratar, tenho conversado, mas também só dá para trazer daqui a um mês, ou seja, o que eu tenho aqui não tá bom e eu só vou conseguir daqui a um mês, então vocês vão ter que aturar. Então eu não tenho obrigação nenhuma com esse elenco aí que não fui eu que montei, e já que não pode contratar agora, só daqui a um mês, eu não tenho obrigação nenhuma. O recado é esse, a mensagem é essa. Então já está se eximindo de responsabilidade com esse elenco. Mas ele não sabia que era esse elenco, ele não sabia que eram esses jogadores, ele não elogiou esses jogadores quando ele assumiu o Fluminense? Sim, sim e sim. E terceiro ponto, preocupante, e também não é novidade em se tratando de Renato Gaúcho. Já começou com o discurso de que no futebol ganha quem tem dinheiro. Porque o Galo ganhou do Fluminense ontem e hoje tem um patrocinador forte, tem mais dinheiro que o Fluminense. É mesmo, Renato? Ganha quem tem dinheiro? O San José tem dinheiro? San José da Bolívia? Cuja folha total é menos do que um único jogador mediano do Fluminense? Cuja folha total, talvez de um ano inteiro, pudesse ser paga com um mês de salário seu, Renato? San José tem dinheiro? Ganhou do time reserva do Fluminense. Ainda assim, faz algum sentido um time tão modesto, semi-amador, ganhar do time reserva do Fluminense? Dinheiro manda muito no futebol, como disse o Renato, para justificar ou para tentar dar uma desculpa sobre a vitória do Galo ontem. E o Iquique tem dinheiro, Renato? O Deportes Iquique, que é lanterna, repito, último colocado, lanterna do campeonato chileno. E ganhou do Atlético no meio de semana. O Atlético com vários titulares, tá? O Iquique tem dinheiro? Ou lá no Chile não resolve? O dinheiro do Galo lá não resolveu contra o lanterna do campeonato chileno na Sul-Americana. É isso? E o Sport Recife tem mais dinheiro que o Fluminense? O Fluminense ganhou. Sim, ganhou no último lance do jogo, no último minuto, no Maracanã, suando sangue. E assim também foi contra o Santos, assim foi contra o Bragantino. Esses times têm mais dinheiro que o Fluminense? Ou tem mais ou menos a mesma coisa? A resposta é, nem de longe. Até o Bragantino aí tá entrando em crise. Bragantino, endinheirado e tal. Tá bem nesse campeonato? Tá. Mas vinha de um período nefasto, de um período obscuro. Tava muito mal. O Bragantino, inclusive, foi quase rebaixado no ano passado, disputou palmo a palmo com o Fluminense até o fim do ano. Então já não é mais aquele paraíso de grana. O Fluminense hoje é um clube que tem dinheiro, sim. Não tem tanto quanto o Atlético, quanto o Cruzeiro, quanto o Flamengo, quanto o Palmeiras, mas tem bastante dinheiro. O Fluminense vende muitos jogadores para o exterior, vendeu Cauã Elias recentemente por um valor até relativamente bom, vendeu o André no ano passado, se desfez do Nino, sumiu esse dinheiro todo, premiação toda da Libertadores, recorde, receita recorde no ano passado, toda a premiação do Mundial que o Fluminense está por receber, ou talvez já esteja recebendo uma parte, já gastou até por conta. Então, gente, não cola. Desculpas do Renato não colam. Eu acho que a responsabilidade dele é grande sobre o que está acontecendo, sobre o que pode vir a acontecer, e ele tem que assumir essa responsabilidade. O elenco do Fluminense não é uma maravilha, mas não é tão ruim assim. Não é para jogar só o que está jogando.
Está na hora de cada um assumir a sua responsabilidade. E a do Renato, nisso tudo, é muito grande. Sobretudo em seriedade, em profissionalismo e comprometimento. Não viajar com o time, se eximir de responsabilidade na Sul-Americana sem botar nenhum titular para reforçar essa coisa de justificar dele ficar no Rio de Janeiro, não combina com o tamanho da responsabilidade que ele tem. E o que vem por aí não é nada fácil. Juventude fora, Internacional fora, Vasco logo depois do Juventude, tudo agora por agora. Além de ter que resolver a vida na Sul-Americana contra a União Espanhola essa semana e depois contra o Once Caldas. O Fluminense tem um período aí decisivo ainda antes do Mundial. Repito, Mundial daqui a 30 e poucos dias. Vai com o Renato mesmo? Vai desse jeito? Para a competição mais importante da sua história? Com os maiores clubes do mundo? Eu estou muito preocupado. Muito mesmo. E você? Bota a opinião aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu.